Eu quero transformar esse nosso encontro, a minha parte, num sermão-aula. Eu espero que ele te inspire, eu espero que ele te provoque, eu espero que ele te desafie, mas eu espero, acima de tudo, que ele te ensine. O que é a Santa Ceia? Ou o que é a ceia do Senhor? O que é isso que nós realizamos uma vez por mês, na nossa tradição, outras tradições fazem semanalmente, que a gente come um pedacinho de pão e bebe do suco da uva, a gente partilha entre aqueles que são chamados filhos de Deus. O que é isso? Eu queria que você me acompanhasse na leitura de 2 textos da Bíblia, que eu espero que o Espírito de Deus me ajude a esclarecer isso para você. O primeiro deles, um texto muito conhecido na carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo de número 11, já nos versículos 27 e 30, porque começa a instrução da ceia no versículo 23, mas no versículo 27 Paulo diz assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta razão, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Agora, um outro texto que Paulo também escreveu à igreja em Éfeso, no capítulo 3, dos versículos 16 a 21, não é um texto relacionado à ceia, mas é um texto relacionado ao que Paulo chama do homem interior. E esse pensamento é muito importante para eu ajudar vocês a entenderem o que significa a ceia do Senhor. Efésios capítulo 3, versículos 16 a 21, diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele, que é Jesus, os fortaleça. Na tradução que nós temos diz no íntimo, mas há uma versão que diz no seu homem interior. Fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero começar a trabalhar esse texto com vocês fazendo algumas perguntas. E essas perguntas eu gostaria que elas fossem respondidas por você, aí na sua casa, onde você estiver. Se você puder responder na sua mente, mas bem rapidinho, eu acho que vai me auxiliar muito a te ensinar. Você já ouviu falar de alguém que, num domingo, toma uma ceia, seja na igreja, quando nós tínhamos o culto, ou nesse período que vocês estão nas suas casas, celebrando a ceia entre vocês? Alguém toma a ceia no domingo, alguém que é casado, tem uma família, toma a ceia no domingo. Na terça-feira, o pau quebra em casa. Marido briga com a mulher. Mulher briga com o marido. A casa entra num estado de guerra absoluto. Mas tomaram a ceia no domingo. Você conhece? Segundo, você conhece alguém que toma uma ceia no domingo, mas durante a semana, no seu trabalho, ele é um promovedor de atitudes más? Ele é uma pessoa que fofoca, que coloca um contra o outro, que estimula a briga, não é um pacificador. Você conhece alguém assim? No domingo, participou da ceia, recebeu do corpo e do sangue de Cristo, foi trabalhar na segunda-feira, e lá no seu local de trabalho, a pessoa que ele encarnou, que ele incorporou naquele local, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que toma ceia no domingo e à tarde do domingo, olha, você vai cear. Então imagina assim, você vai cear agora, quando for 2 horas da tarde, você vai ter um baita problema relacional. É um amigo, pode ser o cônjuge, pode ser um filho, não importa, um parente, você vai ter um baita problema relacional. Mas as bases que você vai usar para resolver esse problema relacional não tem nada a ver com o cristianismo. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que, apesar dos anos de convivência em uma igreja, nunca mudou a sua maneira de interpretar o mundo, de tratar as pessoas,
de se ver parte de uma comunidade. Alguém cujos valores, apesar do tempo de permanência numa igreja, é o mesmo de quando ele se converteu. Você conhece alguém assim? Será que essa pessoa não é você? Bom, então agora que você respondeu, eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que será que isso acontece? E isso acontece porque essa pessoa se acha filho de Deus, presta bem atenção. Ele se acha filho de Deus, mas na verdade essa pessoa nada mais é do que um religioso. Porque existe uma clara e longa diferença entre ser cristão e ser religioso. Embora na aparência parece ser a mesma coisa. Satanás vai sempre tentar transformar tudo que é espiritual em algo religioso. Eu vou te explicar. Você vai participar da ceia. A ceia é absoluta e totalmente espiritual. O Senhor Jesus deu a sua vida, o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores ao que eu li, ele disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Totalmente espiritual o que Paulo está narrando que Jesus fez. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, repartiu. Aliás, tem um dos evangelistas que diz: receba e reparta. Repartiu e disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Mas Satanás vai sempre tentar transformar o que é espiritual em algo religioso. Por quê? Porque quando você age de forma religiosa, você tem a falsa sensação de ter cumprido a vontade de Deus e que aquilo vai te sustentar na relação com Deus. Só que isso que você acabou de fazer não tem nenhum efeito sobre a sua vida, porque não parte de entendimento. Eu preguei há 2 semanas atrás que o homem natural, ele é obscurecido no seu entendimento. Ou seja, ele não tem aquilo que nós chamamos da revelação de Deus. E por revelação eu não estou dizendo dessas coisas misteriosas que alguns invocam. Eu estou dizendo do conhecimento de Deus. Esse homem natural, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Esse homem natural tem o seu entendimento obscurecido. E porque ele tem o seu entendimento obscurecido, ele pratica atos que deveriam ser profundamente espirituais de forma religiosa. Acha que se justificou, acha que foi alcançado, acha que a graça chegou nele, mas a prova que nada disso aconteceu está nas perguntas que vocês responderam. Porque se fosse algo espiritual e eu participasse da ceia com essa compreensão, ao resolver um problema algumas horas depois, o que eu vou usar para resolver aquele problema, ou aqueles problemas, deveriam ser parte da minha fé e da minha relação com Deus. Entendem o que eu estou dizendo? Então, hoje nós vamos celebrar a ceia. Você vai celebrar aí. A ceia é extremamente pedagógica, porque ela nos remete para isso. Você ou vai participar da ceia como um religioso, ou você vai participar da ceia como um cristão. Então eu quero agora te ensinar algumas coisas com relação a isso. Primeiro, quantos sacramentos existem e quais são eles? Existem 2 sacramentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. O primeiro é o batismo, e o segundo é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. O que é um sacramento? Sacramento é um rito religioso? Sim, se você entender, como eu estava falando agora há pouco, que a pessoa, influenciada por uma mente que ainda não foi renovada, vê aquilo que é espiritual de forma religiosa, se torna um rito. O que é o rito? O rito é uma prática religiosa que deveria comunicar algo transformador para nós, mas não o faz, porque nós não fazemos com o sentido correto. Então existem 2 sacramentos, ambos têm uma finalidade: comunicar graça. Através dos sacramentos, Deus comunica graça aos seus filhos. Quando nós entendemos o sacramento no sentido verdadeiro da espiritualidade, nós somos ministrados, somos ensinados no nosso homem interior, que tem entendimento de Deus, somos transformados para viver cada dia mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A nossa vida é para ser mais parecida com Jesus a cada dia. E estes sacramentos, Jesus deixou para nos remeter sempre
que Ele se deu por nós para que nós pudéssemos entender o Evangelho, ser libertos, livres, ser justificados e viver de forma que agrade a Ele e que sirva às pessoas. Então esse memorial, que Jesus disse fazer isso em memória de mim, ele nos comunica graça e nos aperfeiçoa para vivermos da maneira que Deus quer que a gente viva. E é por isso que Paulo disse que quem come e quem bebe de forma religiosa, é o que ele chama de indigno, de forma religiosa, come e bebe maldição para si. Agora, cuidado, porque você vai imediatamente pensar que eu estou falando de maldição no sentido de uma praga que vem na sua cabeça, no sentido de seu filho que fica doente, no sentido do emprego que é perdido. Não. A maldição que Paulo está dizendo, quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, é exatamente esse não entendimento de Deus. E isto é a maior maldição, porque você faz um rito religioso, imaginando que você está agradando a Deus, e aquilo não tem nenhum valor diante de Deus, porque não é fruto de entendimento. Então nós transformamos uma realidade, uma atividade espiritual, que poderia ser tremendamente transformadora para nós, em algo que nos entorpece. Pensa bem, queridos. Algo que nos entorpece para vivermos mais uma semana, imaginando que somos de Deus e não somos, porque não muda nada em nós. Segundo, essa ignorância, ela adoece. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa do quê? Do não discernimento do que é o corpo e do que é o sangue de Jesus. Agora eu preciso da sua atenção, porque eu vou levar vocês numa aula lá no Gênesis. Deus, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus cria a partir do nada tudo o que é perceptível. Está lá os 7 dias da criação. Mas há um momento em que Deus, do pó da terra, forma o homem. Mas quando Deus faz o homem do pó da terra, ele nada mais é do que um ser inanimado. Sim, inanimado, porque a Bíblia diz que depois de formar o homem do pó da terra, o Senhor teve que soprar nele o fôlego da vida, e a partir dessa atitude de Deus, de soprar nele o fôlego da vida, este invólucro, essa casca, passou a ser alma vivente. Então lá no Gênesis, Deus fez assim, do pó da terra, ele criou o homem, soprou nele o fôlego da vida. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos da tricotomia, um corpo que Deus soprou nele vida. Esse corpo, ele tem volições, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem emoções, ele tem carências, ele tem expectativas, é o que nós chamamos de alma, e ele tem aquilo que é eterno, porque a Bíblia diz que quando nós morremos, esse corpo volta para o pó da terra, mas o espírito vai para Deus que o criou. Então, nós temos aqui 3 partes, ou se você é dicotomista, 2 partes que fazem a mesma tarefa, mas nós temos um corpo, nós temos dentro desse corpo, nós temos a nossa psique, ou as nossas emoções, vontades, desejos, carências, enfim, e nós temos dentro desse corpo também o nosso espírito. Então veja bem comigo, quando Eva, seduzida pela serpente, cede àquele convite, come do fruto que era proibido e peca, e depois leva o seu marido a pecar, quem é que pecou? Ou que parte desse homem foi diretamente afetado? Foi o corpo? Não. Foi a alma? Não. Foi o espírito. Ele perde a comunicação com Deus. O homem tinha livre acesso à presença de Deus. Aliás, o Criador vinha estar com a sua criatura todos os dias e de repente aquilo cessa. De repente aquilo acaba. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Então veja bem, está me acompanhando? Daqui para frente, com a consciência afetada pelas suas emoções, desejos,
o que o homem faz? Afastado de Deus, porque caído ele está, ele cria para si, ele constrói para si um Deus segundo os seus desejos, carências e paixões. O homem estava caído, distante de Deus. O que ele faz? Ele cria para si um Deus que responda às suas necessidades. E se você e eu não tivermos cuidado, nós vamos passar a vida inteira cultuando um Deus que nós criamos segundo o nosso pensamento, porque não fomos iluminados no nosso entendimento para compreender quem verdadeiramente é Deus, e a partir dessa criação, nós passamos a vida inteira cultuando um Deus que nunca vai resolver o verdadeiro problema, que é religar o homem ao seu Criador, daí a palavra religião, que vem da palavra latim religare. E nesse caso, o homem passa a vida achando que tem relacionamento com Deus, enquanto nada mais do que ele tem é a busca de um ser, de uma entidade que possa resolver os seus problemas. Então, se a gente não tiver cuidado, na ceia que nós vamos participar, nós não entendemos isso e continuamos a fazer de forma religiosa. Então Paulo diz que esse Deus criado segundo o homem afastado de Deus vai adoecer e vai matar. Quando ele diz, essa é a razão, porque há muitos entre vocês que estão doentes e alguns que já morreram. Porque esse Deus que foi criado para satisfazer somente os nossos desejos, os nossos interesses, e é por isso que você vê a religião como um conjunto de coisas que você tem que fazer para ver se Deus, em contrapartida, responde de forma positiva àquilo que te falta. A grande maioria dos chamados cristãos hoje, eles não buscam a Deus para entender quem Deus é e viver segundo a vontade de Deus. Eles buscam a Deus para satisfazer uma deidade que, em troca, vai retribuir com favores, vai retribuir com presentes, vai retribuir com bênçãos aquele que está fazendo as coisas. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, o texto que eu li para vocês, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, eu oro para que com suas gloriosas riquezas Jesus, ou Deus, os fortaleça no homem interior. Essa palavra que foi substituída na NVI por no íntimo do seu ser, ela é muito importante, porque nesse homem, nessa percepção, nesse homem natural, tem um homem interior que tem carência da relação com Deus. O nosso espírito foi afetado pelo pecado, e é claro, o pecado foi abrangente a todas as áreas da nossa vida. Terceiro, porque eu disse que essa ignorância adoece. Mas adoece porque nós não percebemos a nossa carência. E terceiro, dificilmente nós percebemos essa carência. Por quê? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Veja aí, o exame. Prestar atenção, voltar para, e depois de fazer isso, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por que dificilmente nós percebemos a nossa carência? Vamos voltar lá na questão do homem na criação? Vamos pensar em corpo, alma e espírito? O corpo tem sede, o corpo tem fome, o corpo sente dor, o corpo sente cansaço. É fácil você saber as carências do corpo. Você está com sede, você pega alguma coisa para beber, você está com fome, você se alimenta, você está com dor, você tira aquilo que está promovendo a dor, você está cansado, você descansa. Então, a percepção, deixa o Espírito de Deus falar com você, a percepção da necessidade corporal é a mais básica. Porque essa nós sabemos imediatamente. Eu estou falando para vocês, e se eu ficar falando aqui muito tempo, eu vou ficar com sede. O que eu preciso? De água, não é verdade? Se você está com fome, você quer comer. Tem uma outra área, lembra que eu falei da criação do homem? Tem a necessidade da alma. E a necessidade da alma, essa necessidade que eu estou falando da alma, tem a ver com pertencimento, tem a ver com interação, com relacionamento. São as coisas físico-químicas nossas, são as nossas emoções. Então, se a pessoa às vezes está se sentindo abandonada, ela tem carência de
proximidade, nós temos carências afetivas, nós temos carência de afeto, de amor, e algumas vezes isso é facilmente percebido. Então, tem hora que você fala assim, eu estou precisando de um chamego, não fala? Eu estou precisando de um carinho, eu estou precisando de alguém perto, eu estou precisando de um amigo, eu estou precisando de um bom papo, eu estou precisando, sei lá, de ir no cinema. Agora não tem jeito, mas eu estou precisando de ir no cinema. Eu estou precisando de distrair minha cabeça, tirar férias. Carências das suas emoções, da sua alma. E o espírito? Você sente falta, a necessidade do espírito? Eu vou dizer para você que muito dificilmente. Por quê? Se você criou um Deus para resolver as suas necessidades, todas as vezes que a sua alma tem uma necessidade, você confunde ela com uma necessidade espiritual. Então, quando você deveria estar tentando fortalecer o seu homem interior no espírito, você está tentando satisfazer necessidades que você tem. E é por isso que tem muita gente tentando resolver uma necessidade espiritual, procurando um amor, por exemplo. E não que amar tenha nada de errado, aliás, é muito certo e deve realmente amar. Mas o problema é que o amor não vai resolver a sua necessidade espiritual. O cinema, o passeio, as férias, seja lá o que for, os romances. Você não encontra pessoas que se dizem cristãs, que estão numa eterna busca, e por mais que encontrem, está faltando. Porque o que está faltando? É para a alma. Eu já até tirei o corpo de cogitação, nós não estamos mais falando do físico. Mas o que está faltando para a alma? Não, o que está faltando para a alma, na verdade não é da alma, é do espírito. Mas ele não sabe que se ele buscar as necessidades espirituais, estas da alma serão muito bem colocadas nos seus devidos lugares. E é por isso que a gente tem gente que toma da ceia, domingo após domingo, por anos, e é absolutamente imaturo no trato das suas necessidades. Culpa os outros. Não, eu não pertenço àquele ambiente, porque aquele ambiente tem ninguém que me ama, não tem ninguém que gosta de mim, eu não me sinto bem, eu não me sinto parte. Do que ele está falando? Aquela igreja não me alimenta. Do que ele está falando? Ele está falando de alimento para o homem interior? Não, mas ele não sabe que ele não está falando de alimento para o homem interior. Ele está falando de alimento para as suas emoções, que é a segunda camada, a mais básica é a do corpo, a segunda é essa das emoções. Mas ele ligou a espiritualidade a um Deus que resolve as suas carências. Eu vou dar um exemplo para você. Você vem a um culto, na época que a gente tinha culto presencial, ou até mesmo onde você está na sua casa, porque eu creio que o mesmo Espírito que ministra numa igreja superlotada de pessoas pode ministrar com o mesmo poder sobre a sua vida aí na sua casa. Você está numa reunião, cheio da presença de Deus segundo a sua análise. O que é que você está traduzindo de um culto cheio da presença de Deus? Geralmente é porque as necessidades que você trouxe foram respondidas durante aquele encontro. E a maioria delas tem a ver única e exclusivamente com emoção. Por exemplo, a música, que tem um poder fantástico de comunicar mensagens usando as emoções, te tocou. Nós tivemos um louvor aqui agora maravilhoso. Eu estava sentado ali, a igreja está vazia, eu estava com as minhas mãos para cima, porque tocou. Agora, quer dizer que aquela música ministrou ao meu homem interior? Não necessariamente, ela faz isso. Mas se eu vim para cá com uma carência afetiva com a minha esposa, se eu vim para cá porque eu tive uma briga com um amigo, se eu vim para cá porque eu tenho questões existenciais que estão me perturbando, talvez aquela música funcionou como um sedativo para mim na parte emocional, mas ela não chegou na minha parte espiritual. Não que a música não possa fazer isso, mas é porque eu criei um Deus que eu venho não para ouvir dele o que ele espera de mim, mas para eu falar para ele o que eu estou precisando. E ao falar o que eu estou precisando, ele vai me responder. É por isso que muitas pessoas buscam desesperadamente satisfazer o seu espírito, mas na verdade estão encontrando satisfação somente para aquilo que é da alma. Por quê? Você pode me perguntar aí agora, eu já vou caminhando para o meu fechamento, mais uns minutinhos só e eu já caminho para isso. Por quê? Porque a parte mais bem cuidada
é a parte mais superficial. Vamos fazer um teste. Responda rapidinho para mim, não pensa muito. Responda aí para você. Vamos fazer de conta que a gente está frente a frente. Qual dessas 3 partes você mais cuida? Eu te respondo. Disparadamente, o corpo. A gente se preocupa com a beleza dele. Nós temos uma luta eterna contra a chamado envelhecimento. Fazemos de tudo, e não tem nada de errado, gente. Eu só estou mostrando onde a gente põe mais tempo da vida. As academias, a gente cuida do corpo. Quer ter um corpo sarado, bonito, malhado. Queremos evitar por tudo que é produto desse mundo, que as rugas, que a pele flácida, que o corpo vá mostrando os sinais do tempo. Então a gente mais dedica tempo à parte mais básica. E depois, a nossa alma. Segundo lugar, as nossas emoções. Você está sempre buscando algo. Você fala assim, eu preciso desestressar. Aí você deita no sofá, assiste um bom filme, você bate um papo, sei lá, você faz um jantar com amigos, você faz uma coisa que te agrada. Eu preciso desse tempo para mim. Não é assim que a maioria de vocês dizem? Eu preciso de um tempo para mim porque eu estou quase ficando louco. Esses dias para trás eu liguei para uma pessoa da igreja e perguntei como é que está, e está tudo bem. E a saúde emocional por causa dessa pandemia? Ah, pastor, essa daí já acabou, não tem mais. Eu acho que eu já fiquei doido umas 3 vezes nessa pandemia e fui restaurado. Por quê? A segunda mais cuidada é a da alma. Agora, sinceramente, responda para mim. Quanto tempo você se preocupa com a sua saúde espiritual? E eu também vou responder para você, correndo o risco aqui de ser mal interpretado por vocês, mas se todo mundo que estiver me ouvindo for normal, for média, é a parte que você menos se preocupa. Às vezes você tem uma carência enorme de saber que é amado por Deus. Você procura no braço de uma mulher, no braço de um homem, no braço de amigos, enfim. E aí você transforma a carência que só Deus tem a medida de tapar esse buraco. Você joga para as pessoas. E aí os nossos ambientes se tornam ambientes não seguros, não tranquilos, não pacíficos. Por quê? Porque a gente está cobrando dos outros aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E irmãos, esse perigo, ele é constante. Nós temos o risco de transformar a ceia, que é algo tremendamente espiritual, em algo religioso. Mas nós temos o perigo de transformar isso aqui que nós estamos fazendo. Eu queria que uma hora a gente pudesse fazer um shot aqui um shot do que nós estamos fazendo aqui, uma cena para vocês verem, gente trabalhando, pessoas em câmeras, som, luz, cuidando para vocês receberem o melhor em casa. Mas qual é o perigo? O perigo é da gente transformar algo 100% espiritual em algo religioso, um trabalho que saia bem feito lá na frente. Por quê? Porque ceia é sacramento. E vida sacramental é transformar. Presta atenção que agora 3 minutos eu fecho. Transformar tudo na vida em uma manifestação da glória e da graça de Deus. Então, se a gente senta com um amigo para bater papo, aquilo faz bem para a alma, aquilo é bom para o corpo, mas aquilo também é extremamente abençoador, espiritualmente falando. Por quê? Porque nós não temos essa separação do que é do corpo, do que é da alma e do que é do espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quer comamos ou bebamos, façamos tudo em nome de Jesus. Então um namoro pode ser sacramental. A relação sexual de um casal comprometido no casamento, sacramental. A carta aos Hebreus diz, bem-aventurado é o leito sem mácula. O bate-papo de amigos. E sabe o que vai acontecer? Se nós dessemos mais atenção para essa parte espiritual, nós entenderíamos o lugar das nossas carências, nós entenderíamos o lugar das nossas faltas, nós entenderíamos o lugar da nossa necessidade. Nós não cobraríamos de um ser humano aquilo que é uma necessidade que só o eterno pode responder no nosso coração. Nós não jogaríamos nos outros as carências que só Deus pode fazer em nós. Então eu quero
fazer um apelo a você nesse domingo. Eu quero fazer um apelo que você agora, em nome de Jesus, entenda que lá no Éden, e a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma trata disso de uma forma muito clara, porque todos pecaram. Nós pecamos em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer. Temos esse buraco, essa lacuna. Nós temos carências físicas e sabemos percebê-la. Nós temos carências emocionais e com um pouquinho de ajuda a gente sabe também perceber. Mas nós temos um buraco, queridos, no coração. Um buraco que, segundo Santo Agostinho, só Deus tem a medida certa de tapar. O homem pode buscar onde ele quiser, o homem pode se entregar a paixões, a amores, a atividades. Só Deus tem a medida para tapar esse buraco que existe no coração do ser humano. O ser humano só encontra realização completa quando o seu relacionamento com Deus é reestabelecido. Então eu queria fazer um apelo a você agora, aí na sua casa. Você que cuida do seu corpo e está certo, precisa fazer isso. Você que cuida das suas emoções e está certíssimo, senão a gente enlouquece aí. Mas eu queria te convidar agora para olhar para o seu espírito, seu homem interior, e clamar a Deus que te dê entendimento. Quem sabe você fecha os seus olhos, põe a mão na sua cabeça e diz: Senhor, traz entendimento a esse homem interior. Você precisa se render aos pés de Jesus, você precisa se entregar a Jesus, e no nome de Jesus você confessá-lo como Senhor da sua vida. Deus é o meu Senhor, Jesus me salvou, pelo seu sangue eu fui redimido, eu fui lavado. Confessar os seus pecados e clamar: Senhor, entra na minha vida. Não me permita ser seduzido por imagens, não me permita ser seduzido por ritos religiosos, completamente desprovidos do seu significado mais profundo, que é a espiritualidade, Senhor. Ao pegar o pão, que ele não me adoeça, porque eu tenho absoluta compreensão do que estou fazendo, e sei que ao parti-lo, eu estou cumprindo aquilo que o meu Senhor, que é o dono da minha história, instruiu os seus seguidores, os seus filhos a fazerem. E enquanto nós cantamos essa canção, quem sabe você ora aí na sua casa, numa entrega voluntária da sua vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele tenha falado ao seu coração. E esse é um momento que você vai pegar o pão e o cálice, debaixo dessa ministração, dessa compreensão do que nós fizemos aqui. É a hora que você vai cear com a sua família. As instruções da ceia já foram dadas. Você ouviu o que é a ceia, você sabe o que é um sacramento, você compreende o que Jesus fez por você. Você está na sua casa, nenhum de nós tem controle sobre aquilo que você vai fazer.
Mas é preciso que você tenha consciência clara, porque aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir, sem ter esse entendimento, come e bebe juízo para si. Você vai servir sua família. Eu peço a você que tenha cuidado com as crianças pequenas. Se elas não têm entendimento sobre isso, é um momento bacana para você contar a história que eu contei para vocês na língua delas. Mas não é um momento delas participarem da ceia, porque elas vão achar que é uma brincadeirinha, pela idade que tem. Agora, se o seu filho começou a ter entendimento, pai, prega a palavra para o seu filho, convide-o a entregar a vida dele para Jesus. E se você percebe que o seu filho tem um entendimento do que está acontecendo, a ceia é na família. Mãe, você que cuida da sua família sozinha, você que é mãe e pai ao mesmo tempo, faça isso com temor e tremor diante de Deus. E convide as pessoas da sua casa que vão participar para se dobrarem diante de Cristo com esse entendimento. Não é rito religioso, não é pagando uma promessa de comer do pão e beber do cálice para ficar livre de qualquer maldição. Não é entendimento. E entendimento, queridos, não vem do didaquê, não vem do aprendizado somente da letra. O Espírito precisa vir sobre você. E aí, vocês vão fazer isso enquanto nós celebramos com uma canção. E depois nós aqui vamos ter a nossa ceia com todos os cuidados devidos. Mas aí na sua casa agora, faça isso com temor diante de Deus. Senhor, que ao pegar dos elementos agora, cada pessoa que participar de forma digna, receba os benefícios da morte, mas também da ressurreição de Jesus Cristo. E nós entendemos aqui, Senhor, nessa manhã, que carências nossas, espirituais, precisam ser supridas espiritualmente, para que então aquelas outras carências da nossa alma possam ser colocadas no lugar certo. O que nós precisamos é do Senhor, ó Deus. Vem sobre nós com Teu Espírito nessa manhã e enche-nos para a Tua honra e a Tua glória. Serve aí a sua família, querido. É por causa desse sangue, queridos, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente do que nós combinamos de fazer aqui agora, porque enquanto nós cantávamos ali, tem lares que estão sofrendo, tem gente doente em casa. E nós vamos levantar um clamor agora a Deus. Eu queria convidar vocês para me ajudarem a ministrar sobre esses lares, sobre essas casas, pedir a graça de Deus. Nós falamos que Deus pode fazer-nos livres. Então, se há algum vício, se há algum controle, se há algum domínio, pelo poder do nome de Jesus, caia por terra e sejam livres, livres. Pai, nós ministramos saúde e vida em cada lar. Lugar que tem enfermidade, nós ministramos cura e pedimos ao Senhor: vem, visita, Deus da glória, põe essa saúde em ordem, Senhor, repreende, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, casas que têm agora sofrido com um ataque satânico, Deus, repreendido está o nosso inimigo pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor em cada uma dessas casas. Deus, nós oramos pelas famílias, pelos casamentos, pelas relações que têm, ó Deus, às vezes se sustentado por nada. Senhor, vem com a Tua graça, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, traz lucidez para esse homem, para essa mulher. Nós oramos por arrependimento, Senhor, e clamamos: Deus, vem, toca aqui no nosso coração. Nós acabamos de comer do corpo de Cristo, beber da representação do sangue de Jesus. Pai, agora, como essa canção disse, faz-nos livres, Senhor. Livres para o Senhor, mas livres para o próximo, livres para viver de uma maneira que esta carga emocional não nos aprisione em feridas do passado. Senhor, eu oro aqui por restauração de emoções, Senhor. Gente deprimida, angustiada, coração apertado aqui no peito, Senhor. Pai, vem trazer esperança de vida. Nós cremos nisso, Senhor. Vem trazer vida, Senhor. Derrama sobre essa vida, sobre essa pessoa, sobre esse homem, sobre essa mulher. Derrama
da vida do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, mas muitas vezes o nosso coração está dilacerado. É só o Senhor que pode fazer uma mudança, Pai. Pai, eu não sei porque o Senhor colocou isso no meu coração agora, mas uma coisa eu sei: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós, por nós, através de nós, mas acima de tudo, apesar de nós. O teu Espírito não precisa de mediação humana. Eu oro por vida, Senhor, vida. Eu oro por encontrar caminho, e por encontrar caminho eu não quero dizer da profissão, do afeto, do amor. Eu estou dizendo do caminho da existência junto com o Senhor. E eu encerro a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, ciente de que aquele que começou essa boa obra é capaz de terminá-la, dependente do poder do Senhor e confiante de que o Senhor faz aquilo que o Senhor se propõe a fazer, ó Deus. Louvado seja o teu nome.